Então, muito boa noite a todos. Mais uma aula da disciplina de processos de gestão da qualidade. Para ser mais exato, conforme o nosso plano de ensino, a nossa 10ª aula hoje. Estamos já aí com quase meio semestre andado, encaminhado já, brincando. Inclusive, vocês fizeram a AP1, e então já temos essa primeira avaliação. Eu peço para vocês aguardarem só um minutinho, que eu já concluo aqui. Preciso atender a minha esposa na porta, que não consegue entrar. Coisas do novo normal, né? Só um pouquinho. Pronto, voltamos. Bueno. Então, pessoal, para a aula de hoje, temos previsto, nesse primeiro momento, não só para essa aula de processos de gestão da qualidade, mas para todas as disciplinas do curso de administração e do curso superior de tecnologia em gestão da qualidade, para todos está previsto hoje, como dia D da nossa avaliação institucional. Nessa disciplina de gestão da qualidade a gente fala muito em melhoria contínua, e ela só pode ser efetivamente posta em prática, se a instituição tiver uma forma de avaliar o nível de qualidade dos seus serviços, E aí, por isso, nós temos essa avaliação que acontece anualmente, onde vocês são convidados, então, a avaliar a instituição como um todo, E, se eu não estou enganado, inclusive agora, acho que já é possível avaliar os docentes. Depois eu até peço que alguém que faça a avaliação institucional me confirme isso, porque pelo menos era a previsão que eu tinha, que já isso tivesse posto em prática, mas se não está, então é porque houve alguma alteração, que não me foi repassada. Essa informação eu tinha enquanto coordenador acadêmico, que as disciplinas do currículo novo, quando houvesse avaliação institucional, já teriam avaliação de disciplina. Oi, Miguel, pode falar. Eu já fiz a avaliação e não está incluído os docentes. Então, retifico o que eu falei. Até vou conversar com a coordenadora Eliane para verificar se há alguma nova previsão, enfim, porque isso... em princípio, como essa disciplina é uma disciplina do currículo novo, já deveria estar posto em prática, pelo menos é o que dizia lá o nosso plano de desenvolvimento institucional, que as disciplinas, na medida que os cursos entrassem nos novos currículos, essa avaliação começaria a ser feita. Talvez não esteja sendo feita também por algum empecilho, até por conta da própria pandemia, enfim, por mais que as pessoas estejam trabalhando em home office, então não tem como garantir, que a produtividade esteja sendo a mesma, Pode ser até melhor, mas também, sempre há o risco de
ter diminuído. Mas, enfim. Então, nesse primeiro momento, ele está reservado para vocês realizarem essa avaliação. Tá? Eu botei na plataforma aula e agora vou compartilhar com vocês. Tá? Deve estar aparecendo para vocês aqui, inclusive, meu convite aqui, né? Informação, avaliação institucional, tudo mais, né? E aqui tem um vídeo, esse vídeo eu inseri por último, tá? Porque eu recebi ele hoje à tarde, então foi durante a tarde mesmo que eu inseri ele na plataforma, tá? E ele mostra aí, para quem tiver dúvidas, né? Eu vou deixar ele rolando, para quem tiver dúvidas de como participar, então, da avaliação institucional, né, para percorrer aí, vamos dizer assim, o caminho, né, para realizar a avaliação. Tá? Deixa eu... Avaliação Institucional 2020. Mudanças por onde passamos. Chegou a hora de pensar na obra de hoje e de amanhã. Se você é aluno de graduação, pós-graduação, professor ou funcionário de uma unidade ou polo-EAD, participe. Esta avaliação é essencial para a qualificação do nosso trabalho. Participar é muito fácil, basta seguir o passo a passo. Acesse upro.br/avaliação. Entre no autoatendimento, informe o seu e-mail Google e senha. Acesse Avaliação Institucional. Todos os segmentos da comunidade acadêmica respondem à avaliação institucional. Para cada perfil tem um formulário específico. Acesse o formulário de acordo com o seu perfil. As alternativas para as respostas do questionário são: 1. Discordo totalmente. 2. Discordo. 3. Concordo parcialmente. 4. Concordo. 5. Concordo totalmente. 0. Caso não se aplique. Você pode salvar parcialmente suas respostas ou clique em enviar e conclua a operação. Sua identidade será preservada. Participe de 1º a 30 de setembro da avaliação institucional e ajude no processo de qualificação da nossa instituição. A CPA agradece. Então, pessoal, para a gente contribuir aí com a avaliação, né? Eu sei que alguns já responderam, né? Mas aqueles que não responderam ainda, eu peço que acessem, então, o autoatendimento, né? No item avaliação institucional ali e preencham a avaliação, tá, pessoal? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem isso, né? Aqueles que já responderam, aí estão livres para tomar um cafezinho, para fazer o que bem entenderem. Tá? Mas aqueles que ainda não o fizeram, né, eu peço que façam agora, então aproveitem esses minutinhos aí para fazer a avaliação institucional. Tá? Eu até coloquei um aviso para quem for entrando, já vê isso na tela.
Bom, pessoal, retomando então, né, dei aí os 10 minutos, um pouquinho mais até, deu 12 minutos para vocês responderem, tá, a avaliação institucional, né, quem está acessando agora, primeiramente seja muito bem-vinda, né, e também já convido a realizarem a avaliação institucional, tá, nesse caso agora, pode ser talvez até durante a aula, né, se vocês tiverem essa capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, especialmente as mulheres têm essa particularidade, em geral, mais aflorada, né, então, se quiserem fazer ao mesmo tempo a avaliação institucional, também não tem problema, tá, pessoal? No meu planejamento de hoje, a minha ideia era começar dando um feedback da AP1, tá, da avaliação parcial 1, que valia 1,5 ponto. Porém, meus caros, não vou fazê-lo hoje, e vou explicar por quê. Tá? Houve um bom número de alunos aí, algo em torno de 15% a 20%, eu não tenho como precisar esse número porque eu não corrigi todos os fluxogramas ainda, né? Vocês podiam postar o fluxograma de vocês até ontem meia-noite, né? E eu comecei a corrigir esses fluxogramas hoje, né? Depois da meia-noite, tá? Eu corrigi uns 20. E aí, mais ou menos nesse patamar, né, eu imagino que no restante também não vai fugir tanto assim, né, nós tivemos aí em torno de 15%, 20% dos alunos que fizeram de uma forma errônea a atividade. Tá? Por que fizeram de uma forma errônea? Porque pegaram um processo qualquer e fizeram o fluxograma. Tá? Quando, na realidade, o fluxograma era para ser realizado a partir, né, do processo que eu descrevia no anexo da avaliação parcial 1. Tá? Então, né, como não foi nenhum nem dois alunos, nós estamos falando de 10% a 20%, o que eu penso? Né? Quando há um número razoável, o problema pode estar no emissor da comunicação também, né? Claro que a maior parte entendeu, né? Então, fizeram o papel de bons receptores também, né? Mas eu também não tenho que admitir que possivelmente eu tenha, de alguma maneira, falhado na comunicação da avaliação parcial 1. Tá? Até porque acho que as duas atividades, né? Tanto o trabalho discente efetivo, tá? Da aula anterior, né, que foi ali no dia, deixa eu entrar aqui no aula. Deixa eu ver aqui. Se o aula ajudar. Oi, me escuta? Igor, me escuta? Tá. O TDE aqui, então, da aula do dia 8 de setembro. Né? Ele era um mapeamento de processo a partir de um diagrama de blocos. Né? E aqui, nessa atividade, pessoal, vocês escolhiam, né, um processo qualquer. Né? Vocês escolhiam um processo e deveriam desenvolver, né, um diagrama de blocos, né, que é uma das técnicas de mapeamento de processos. Tá? Então, nesse, vocês escolhiam o processo, né, a ser mapeado, né, a partir do diagrama de blocos. E na avaliação parcial 1, aí já era diferente, tá, pessoal? Vocês tinham que, né, desenvolver o mapeamento, né, a partir de um fluxograma simples, né, de um processo já estipulado, já dado por mim. Tá? Estou entrando aqui de novo, né, para mostrar para vocês, né,
essa sutil diferença, tá? A tela para vocês é um pouco diferente, tá, pessoal? Do que vai aparecer para mim, mas não muda basicamente em nada, tá? O que acontecia aqui, ó, dizia já no início da atividade, em anexo à primeira avaliação de nossa disciplina envolvendo mapeamento de processos via fluxograma de processos simples, né? Você pode desenvolver no próprio Word ou via softwares específicos para tal fim, né? Daí cita os softwares, né? Contudo, se desenvolvido o fluxograma em outra ferramenta, né? Você deverá copiá-lo e colá-lo no documento dessa atividade. Vejam que começa ali, em anexo. Onde é que está o anexo? Aqui, em azul. Tá? Aí vocês iam, né, visualizar o processo em questão, o processo que era para ser mapeado. Correto? Então, meus caros, talvez tenha dado essa confusão em relação ao TDE, né, e a avaliação parcial 1. Né? Então, aqueles que fizeram o mapeamento, né, na avaliação parcial 1 de um processo qualquer, eu estou devolvendo para refazer, tá, pessoal? Eu não estou zerando, tá? Vejam que eu estou sendo o pai Igor aqui, né? Auxiliando aqueles que, né, talvez tenham faltado um pouco de atenção, né, ou talvez tenham se passado no meu próprio processo de comunicação, né, que talvez não tenha repassado da forma mais clara possível, né? Então, eu estou devolvendo para vocês refazerem, tá? Eu não corrigi todos, então, eventualmente, amanhã, tá, vocês vão estar recebendo, aqueles que fizeram, né, de forma errônea, vão estar recebendo a atividade para refazer, tá? Isso eu vou concluir até amanhã, tá? E poderão refazer esse mapeamento, né, aí do processo correto, até sábado, tá, pessoal? Eu vou deixar até sábado disponível e já vou fazer o seguinte, tá? Porque daí não tem mais prazo, né? Deixa eu entrar aqui, deixa eu botar aqui, editar. Tá? Eu vou liberar a nota, tá? Tá aqui personalizado após a data de término da atividade, eu coloquei 8 dias, tá? Então, na verdade, a atividade terminou ontem, então eu vou liberar a nota 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 dias depois, tá? Então, já vai estar liberado a nota e a correção no domingo, tá, pessoal? No próximo domingo já vai estar liberado. E aí, na semana que vem, né, eu divulgo também o gabarito com vocês e a gente comenta sobre esse processo realizado, certo? Então, para quem já recebeu a minha mensagem, né, de refazer, já sabe que tem até o próximo sábado para fazê-lo, né? Quem ainda não recebeu deve receber até amanhã, né? Obviamente, quem não recebeu nada até amanhã é porque o seu processo, né, o seu fluxograma da atividade estava certo, né, pessoal? Estava pelo menos, né, feito em relação ao processo que eu tinha dado, né? A Maria Eduarda até comentou, acho que pode ter ocorrido, foi o pessoal não ver o anexo da AP1. Eu, pessoalmente, demorei a ver ele.
é que ele sai daquela forma, né, Maria Eduarda? Seria interessante que eu pudesse botar em vermelho, aumentar a fonte, enfim, né? Mas o sistema, ele anexa o arquivo daquela forma, né? Então, não, até vou sugerir, né, para que de repente deem maior destaque para quando houver anexo, né? Acho que seria mais interessante, né? Não é porque eu sou colorado, longe disso, tá? Mas seria melhor em vermelho, né? O vermelho que é a cor da atenção, né? No semáforo, por exemplo, né? Mais do que o azul. O azul, eu acho que é uma cor meio opaca, assim, meio que não quer dizer nada, sabe? Mas sem lembrar de futebol, certo? Sem lembrar de futebol, né? Longe de mim pensar nisso, né? Você sabe que eu sou uma pessoa muito isenta em relação a essa questão, certo? Mas boa observação, Maria Eduarda. Isso pode realmente ter acontecido, certo? Bueno. Então, pessoal, vamos propriamente... Só lembrando, Igor, não vale amanhã querer tirar essa devolução do material, tá? Deixa eu dizer, né, pessoal, que está disponível, tá, para vocês realizarem, embora eu já tivesse avisado lá no dia 8, né, que está disponível a terceira atividade semipresencial, tá? Que estava prevista lá no nosso plano de ensino para o dia 19 de setembro. Aliás, até faço uma correção, né? Hoje eu falei mais cedo que essa era a nossa 10ª aula, né? Na verdade, essa é a nossa 11ª aula, né? A 10ª é a semipresencial, tá? Semana que vem, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre a dimensão humana da qualidade e os 5 sensos, tá? Então, seria interessante, né, que vocês já para a próxima aula, né, tivessem lido, né, e, claro, preferencialmente feito a atividade semipresencial, porque daí no dia 29 vocês já vão estar, né, por dentro, né, do assunto da aula seguinte, né, já estão, vamos dizer assim, preparados, né, e aí, por consequência, tem mais condições de me fazer questionamentos, né, de fazer considerações, de daqui a pouco contribuir aí com exemplos, enfim, né, então eu peço para vocês realizarem essa atividade semipresencial, que vocês podem desenvolvê-la até a próxima segunda-feira, tá? Bueno. Depois disso, meus caros, né, depois de falar, então, dessa semipresencial, né, vamos propriamente para a aula de hoje, né? Essa questão da avaliação institucional nós já falamos antes, né? Aqueles que ingressaram depois do tempo que eu dei para desenvolverem essa atividade semipresencial, eu peço para que assistam, né, depois da aula, o vídeo que está aqui posto, né, que orienta como participar, e participem, né, na sequência da avaliação, né, ela é bem importante para a instituição, né, para avaliar os nossos serviços como um todo, né, embora esse semestre essa avaliação seja em cima, né, das nossas aulas remotas, enfim, né, da estrutura da instituição, em termos mais virtuais do que físicos, propriamente dito, né. Bueno. Então, pessoal, o assunto, efetivamente, da nossa aula de hoje é o gerenciamento da rotina, né, que está muito ligado à questão da gestão orientada por processos, né. Aqui, na realidade, não deixa de ser uma continuação do assunto que nós estávamos falando, né, da gestão orientada por processos, né. A gestão pelas diretrizes, né, está intimamente ligado com a gestão orientada por processos. Bom, então,
como eu falei para vocês, né, o assunto da nossa aula de hoje, gerenciamento pelas diretrizes, né, isso vai envolver a padronização, né, que é fundamental para o gerenciamento da rotina do dia a dia, né, para aquelas atividades que acontecem rotineiramente dentro da organização, né. Então, falando do gerenciamento pelas diretrizes, né, em termos históricos e conceituais, né, o nome original do gerenciamento pelas diretrizes é o Hoshin Kanri, né, obviamente oriundo, né, do movimento da qualidade japonês, né, até pelo nome, aí fica fácil de identificar isso, né, onde o Hoshin, né, significa, né, em termos estratégicos, né, se antecipar à concorrência no longo prazo, né, e já o Kanri se refere a um sistema de controle para a gestão dos processos, né, então vejam que aqui, na própria definição do gerenciamento pelas diretrizes, nós temos o termo gestão de processos, né, efetivamente acontecendo, né. Onde é que surgiu o gerenciamento pelas diretrizes, ou o Hoshin Kanri? Né, nos anos 60, né, derivado daquela teoria da administração chamada APO, né, da administração por objetivos, né, que tem foco original no planejamento estratégico. E vocês vão ver que o gerenciamento pelas diretrizes é justamente uma maneira de fazer o planejamento estratégico, aquele que vocês veem lá na disciplina de administração estratégica, acontecer dentro da organização, né? Não só no nível estratégico, obviamente, mas também sendo desmembrado para os demais níveis da organização, né? O nível tático e o nível operacional. De certa forma, então, a gente pode dizer que o Hoshin Kanri é o quê? É uma metodologia sistemática de planejamento estratégico para definir diretrizes estratégicas, né? Embora seja aplicável a outros tipos de planejamento, projetos, enfim, né, também pode ser aplicado, né, mas o foco inicial é no planejamento estratégico, é no desdobramento das diretrizes estratégicas da organização. Uma questão importante aí é que essa metodologia, né, ela tem uma estrutura, então, que permite combater o não cumprimento do planejado, né, então, tendo como base lá o ciclo PDCA, né, o planejar, né, o plan, o do, que seria o fazer, executar, o C de check, né, de checar, verificar, e o A de action, né, ou de ação, ou de atuar corretivamente, né. O Hoshin Kanri, né, e o próprio planejamento estratégico, ele tem início no quê? Numa visão de organização, né, que normalmente imagina a empresa para daqui a 5 a 10 anos, né, que vai ser traduzida em objetivos no espaço de 3 a 5 anos, né, e num planejamento anual, né, obviamente que vai envolver a implementação, a execução, a revisão do progresso e revisões anuais. Né, vamos pensar, por exemplo, agora, né, nós temos aí essa pandemia que aconteceu, né, e obviamente nos inúmeros negócios, né, ela teve influência, né, na grande maioria provocou retração, né, ou seja, uma diminuição aí dos negócios, né, ou uma estagnação, né, mas efetivamente também houveram alguns negócios, enfim, que tiveram as vendas alavancadas, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? É o setor de e-commerce de produtos de informática, especialmente webcams, por exemplo, né? Nunca se vendeu tanta webcam como está se vendendo agora, né? Obviamente que fruto desse momento, onde a maior parte maior parte não, né? Mas boa parte das pessoas está em home office, né? E aí, por isso, né, nós tivemos esse mercado aí aquecido, né? Pessoas também comprando novos laptops, né? Novos celulares, enfim, né? Esse mercado aí foi um mercado que acabou tendo alavancagem aí nas vendas, né? O próprio setor
de alimentos, né? Não nos deixa mentir o arroz, né? Inclusive, que está bem carinho, né? Anos atrás foi o tomate, né? O vilão, esse ano tem sido o arroz aí, né? E então, né, pessoal, quando a gente tem situações como essa, ou até situações mais simples, né? Eventualmente elas vão repercutir na nossa previsão, no nosso planejamento, né? Especialmente na previsão de venda. Só que a previsão de vendas vai envolver, né? Vai envolver um novo replanejamento das vendas, um novo replanejamento da produção, né, de várias etapas aí de fluxo de caixa, né, de resultado do exercício, enfim, né, então a gente tem que revisar esse plano, não dá para fazer um plano baseado numa visão para daqui a 5 a 10 anos, mas né, deixar ele lá na gaveta para consultar de vez em quando. Né? Nas eventualidades, ele tem que ser revisto, obviamente. Né? O plano não é uma camisa de força, né? Eu sempre gosto de frisar isso. Né? Ele é um norte, ele é um direcionador. Né? Mas, obviamente, né, nós temos que estar ligados no contexto, né, no nosso contexto, tanto interno quanto no contexto externo da organização. Né. Haja vista, então, a importância aí da própria análise SWOT, que vocês veem em administração estratégica e até mesmo nas disciplinas de marketing. Né. Então, o gerenciamento pelas diretrizes, ele é muito calçado, né, em objetivos, né? E que objetivos seriam esses, né? Primeiro deles é alcançar as metas da alta administração, né? Vamos colocar na elaboração da visão, da missão, dos próprios objetivos, né, da organização, né? A alta administração está dando o norte, né, para onde pretende rumar com a empresa. E aí, por isso que é importante esse gerenciamento das diretrizes, né? Esse desdobramento das diretrizes, né? Para que todos fiquem cientes, né? E todos remem para a mesma direção, para o mesmo lado, efetivamente. Né? Se cada um rema para o lado dentro da organização, né, o barco tende a não sair do lugar. Melhorar procedimentos e padronizar, também é um dos grandes objetivos do gerenciamento pelas diretrizes, e também melhorar a comunicação, né? O que seria a diretriz, efetivamente? Né? É uma reunião de visão, né? Qual é a visão da empresa? É ser a empresa mais rentável no setor de celulose, por exemplo. Tá, mas de que forma eu vou fazer isso? Eu vou reduzir custos? Eu vou alavancar minhas vendas? Né? De que forma eu vou fazer isso? Tendo essa diretriz, as demais áreas da empresa se forçam a pensar em como contribuir para que essa visão da organização realmente seja alcançada. Né? E aí, para isso, né, cada área contribui com metas, né, e procedimentos aí a serem adotados. Certo? Então, dentro dos estágios aí do gerenciamento pelas diretrizes, né, o primeiro deles são as diretrizes anuais do presidente, né, composta de metas anuais a partir de quê? A partir da visão estratégica, né? Por exemplo, se a minha empresa quer ser a líder do setor, né, a cada ano ela deve abocanhar, né, uma participação de mercado maior, certo? Então, isso tem que estar dentro lá das minhas metas anuais, né? Assim como, né, as medidas necessárias para que isso aconteça. Né? Por isso que, normalmente, as diretrizes também são desdobradas em planos de ação, né? Que é uma das ferramentas da qualidade, né, que a gente vai falar mais adiante aí na disciplina. Então, vamos pegar aqui um exemplo, pessoal, de como as diretrizes, né, elas são desdobradas para as demais áreas da organização, para os demais níveis hierárquicos da organização. Então, a diretoria estabeleceu que um dos grandes objetivos, né, uma das diretrizes da empresa é reduzir o custo variável. E que para esse ano de 2020, então a meta é reduzir o custo variável em 3%. Né? E o método, enfim, né, é a redução de custos. Né? A meta da gerência, então,
para diminuir esse custo variável é aumentar a produtividade em 5%, né? Ou seja, produzir mais e melhor, né? E com isso, né, reduzir o desperdício, né? Que se torna a meta do nível operacional lá da supervisão da produção, tá? Aqui no aumentar a produtividade, então o método da gerência fazer isso é redimensionar recursos, né? E o da supervisão, né, da área operacional é reduzir o desperdício em 10%, né? E como, né, com que método agir nos principais problemas, né? E aqui, por exemplo, que a gente vai empregar, né, as ferramentas da qualidade que a gente vai ver mais adiante na nossa disciplina, né? Inclusive uma delas, né, duas delas eu já citei nas aulas, né, o plano de ação 5W1 ou 2H, né, e o fluxograma, né, que foi inclusive matéria aí da nossa avaliação parcial, certo? Vão se estabelecer itens de controle, né, onde cada nível estabelece itens de controle. Então, por exemplo, até vou voltar aqui, né, a diretoria, obviamente, né, vai avaliar se a gerência vai conseguir aumentar essa produtividade em 5%. Então, eles vão ter indicadores, né, que permitam, então, avaliar se essa produtividade está sendo aumentada, né? Assim como, né, a supervisão aqui, né, está sendo avaliada pela gerência, né, no sentido de que se ela está, a partir de indicadores, reduzindo esse desperdício em 10%. Mas o mais legal disso tudo é que, apesar de haver controle sempre do nível sequencialmente acima de si, né, eu conhecendo, né, os indicadores, eu consigo me autogerenciar, me automonitorar, né, que é uma premissa bastante importante, né, da administração da qualidade. Né? Então, item de controle será item de verificação do nível superior, que eu acabei de falar, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? E normalmente se trabalha com uma técnica chamada diagrama das matrizes, né? Que é uma das ferramentas não de controle, mas de gerenciamento da qualidade, né? Que nós também vamos falar mais adiante aí na nossa disciplina, certo? Bueno, a partir do estabelecimento das diretrizes e do desdobramento dessas diretrizes, nós temos o que a gente chama de gerenciamento da rotina, né? Nós temos os alicerces para que o gerenciamento da rotina do dia a dia aconteça, né? Uma vez que gerenciar é basicamente o quê? É buscar atingir metas, né? E o gerenciamento da rotina, então, ele é definido como? Sendo que as ações e verificações diárias conduzidas para que cada pessoa possa assumir as responsabilidades no cumprimento das obrigações conferidas a cada indivíduo na organização. No gerenciamento da rotina de trabalho ainda devem ser criados vários controles e muitas atividades com vistas à qualidade. Né? Então aqui, pessoal, uma gravura, né, da inter-relação do gerenciamento pelas diretrizes em relação ao gerenciamento da rotina do dia a dia. Né? Então, nós temos aqui no nível estratégico, né, sendo estabelecida, então, as diretrizes anuais da organização, né, identificadas as atividades para melhorar, né, os resultados da empresa em geral, né, onde a gente, então, faz rodar o PDCA, né, justamente para planejar, né, melhorias, né, executar se isso está acontecendo, verificar, né, executar, né, o que foi planejado, verificar se o que foi planejado e executado está a contento, se não, agir corretivamente, né, e assim replanejar e fazer esse ciclo girar. Entretanto, quando na etapa de atuar corretivamente, né, de agir
eu entendo que está ok o processo, né, que por mais que a gente pense na melhoria contínua sendo algo, uma busca incessante que nunca acaba, né, e de fato deve ser assim, ainda assim chega um dado momento que talvez eu tenha outros processos, né, a serem priorizados do que de repente aquele que já anda bastante bem, né? Então eu vou padronizar esse processo, né, efetivamente, e a partir do momento que ele é padronizado, ele já entra aqui nos níveis tático e operacional como parte do gerenciamento da rotina, né? Aquilo já foi padronizado, já está acontecendo da melhor maneira possível no momento, então eu padronizo. Né? E aí, eventualmente, né, a partir da execução, da fabricação dos meus produtos, dos meus serviços, né, na fase de verificação eu vou, obviamente, encontrar, eventualmente, alguns problemas. Né? E aí vou agir corretivamente também, né, para que esses problemas não aconteçam. Né? E são o que a gente chama de problemas da rotina, né? Daqui a pouco uma máquina desregulada, enfim, por mais que o processo esteja padronizado, se a máquina se desregulou, né? É porque, né, deve ser feita a manutenção, por exemplo. Então, eu tenho iniciativas aí justamente para melhorar o nível de controle aí da qualidade, né? E tudo isso, obviamente, de acordo com as normas da organização, né, e sobre os padrões atuais estabelecidos. Certo? Adiante. Né? Oi, Igor. E, complementando isso que eu estava explicando para vocês, né, o Falcone Campos, né, o autor do mais famoso livro de gestão da qualidade, aquele TQC no modelo japonês, né, o gerenciamento pelas diretrizes é uma atividade que busca a melhoria da organização, promovendo o rompimento da situação atual para atingir os resultados necessários à sua sobrevivência. E ainda o Falcone diz que o gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia é uma atividade que busca a manutenção, né, a confiabilidade e a melhoria incremental, né, aumentando a competitividade do nível de controle em relação aos resultados da organização. Né? Então, aqui, né, também, basicamente, o que eu tinha dito para vocês antes, né, o relacionamento dos dois tipos de gerenciamento é conseguido através da padronização, ou seja, os procedimentos adotados para se obter os resultados do gerenciamento pelas diretrizes são padronizados e tornam-se rotina de trabalho para que o novo nível de desempenho seja mantido. Né? Outras palavras para dizer o que eu havia dito para vocês antes. Bueno. Pessoal, então, partindo do pressuposto, né, que a padronização aqui é a interface, então, entre o gerenciamento pelas diretrizes e o da rotina, a gente vai falar, então, de padronização. Né? Padronização é muito importante, né, porque, segundo o Juran, não há controle sem padronização. Né? Se não tem um padrão de referência, né, fica difícil identificar se um produto ou um serviço tem qualidade, por exemplo, né, ou processo, né, é um processo capaz, como a gente diz. Né? Se eu não tenho efetivamente, né, um controle, né, sobre isso. Pessoal, me escutam? Sim. Sim. Tu tá escutando a gente, Igor? Agora eu estou. Eu tinha te perguntado ali no slide anterior o que naquela do meio ali, o que é o S?
O S é de standardization, padronização. Ah, tá. Beleza, obrigado. Tá, não, de nada. Vocês estavam escutando normalmente, correto? Sim, sim. Só Tá. porque eu perguntei, eu acredito que não tenha escutado. Não, eu vi aqui no WhatsApp que tu mandou, né? Tu até falou, tá com teu áudio desligado. E eu pensei, será que eu tô falando com eles há meia hora e eles não estão me escutando? Menos mal que era só eu que não tinha escutado a tua pergunta, mas agora tá resolvido. Beleza. Mas confesso que tomei um susto aqui, tá? Vamos lá. Retomando, então. Então, como eu falei, né, não há controle sem padronização, né, como dizia o Joseph Ruran. Uma organização que não possui padrões de suas atividades de rotina nunca poderá garantir a qualidade do que faz. Né? Assim, a padronização é uma das atividades mais importantes para a qualidade. Pessoal, normalmente uma dúvida bem... Na verdade, não é uma dúvida, né? É um erro, normalmente, das pessoas, né? Especialmente aqueles que não estudam administração, não estudam gestão da qualidade, ou né, engenharia de produção, enfim, né, essas mais afeitas aí às normas de gestão da qualidade, né, esses cursos, as pessoas normalmente tendem a entender né, os sistemas de normalização da qualidade, como a ISO, como um selo de qualidade de produto ou de serviço, e na realidade não é nada disso. Né? Um sistema de normalização, ele atesta que um processo né, segue um padrão, né, que aquilo que o fabricante promete é entregue por conta desse processo ser realizado sempre da mesma forma e por conta disso, né, na grande maioria das vezes, produzindo os mesmos resultados. Né? Então, claro, a gente até por isso que há essa confusão, né, pessoal, entre normas né, de gerenciamento da qualidade e essa ideia de que o produto tem maior qualidade do que, por exemplo, a concorrência. Não, né? Não tem, não. Isso não. Indiretamente isso pode acontecer, tá? Eu tenho duas empresas do mesmo ramo, uma delas tem uma certificação e a outra não, né? E a que tem certificação tem um produto de maior qualidade, né? Isso pode acontecer e é bem provável que isso aconteça, né? Por conta da padronização, mas a relação é indireta. Não é uma relação direta efetivamente. A ideia dos sistemas de gestão da qualidade que atestam né, um padrão de qualidade é em relação aos processos efetivamente. Então, falando ainda de padronização, e aí ó, por isso né, que é uma das atividades então mais importantes para a gestão da qualidade. E como é que a gente pode definir padronização? Como a unificação dos indivíduos né, e dos procedimentos segundo modelos aceitos por um grupo. Né? Isso aqui é muito importante, pessoal. Um padrão para colar né, nas pessoas, ele tem que ser aceito por quem vai executar aquele processo. Né? De nada adianta vir um processo pré-definido de cima para baixo que não consultou as pessoas que executam as tarefas. Tá? Em geral, elas vão acabar fazendo da maneira que acharem melhor e ponto. Elas acabam né, não fazendo efetivamente né, daquela forma, salvo se participarem né, da decisão. E vamos ser bem honestos, né, pessoal? Muitas vezes eu elaborar um processo de cima para baixo, né, muito provavelmente eu não vou me lembrar de todos os detalhes daquela atividade, daquela tarefa. Né? Eu já vi na minha experiência de trabalho, né, o pessoal do chão de fábrica dando lição, muitas vezes nos engenheiros, em questões do dia a dia que os engenheiros não estavam ligados, né, não se apercebiam, não viam né, que aquilo acontecia, enfim. Né, acho que o pessoal que trabalha em indústria deve ter inúmeros exemplos aí, similares aí para citar. Né? Então,
Basicamente, então, a gente pode dizer também que a padronização é uma técnica, né, que visa reduzir a viabilidade dos processos de trabalho, né, sem prejudicar a flexibilidade do processo. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Ainda mais nos dias de hoje, né, é importante que a gente tenha padrão, né, obviamente, né, mas que esse padrão também, como o planejamento lá, não seja uma camisa de força. Né, o processo, em geral, ele tem que ser também flexível, né, uma vez que nós precisamos, né, entregar cada vez mais um mix de produtos e de serviços cada vez mais diferenciados. Né? Então, isso significa que o quê? Que os produtos devem atender às expectativas dos clientes de forma regular e ao menor custo possível. Ou seja, para a gente não ter aquela experiência de um dia a gente foi no restaurante, a comida estava boa, no outro dia já não estava ruim, né? Que no geral ele seja todos os dias boas, né? Agora, uma questão interessante aí de colocar, né, pessoal, eu posso ter um restaurante, por exemplo, que a gente estava falando antes de qualidade, né? Eu posso ter um restaurante, né, que está com todos os processos padronizados, mas ainda assim ele ser ruim, né? Isso eventualmente pode acontecer daqui a pouco. Né? Claro que normalmente quando eu vou padronizar, por exemplo, até as medidas do quanto que eu vou colocar na panela, né, a tendência, né, é eu realmente ter um melhor processo que o restaurante concorrente, mas enfim, pode ter uma cozinheira lá que tem um tempero secreto lá que, né, acaba acarretando num produto melhor do que o que eu entrego, né? Mas em geral, né, aquele que padroniza ali todas as atividades, né, ele vai entregar de forma regular um melhor serviço, né, um melhor produto do que o meu. Né? Aqui, mas na verdade um reforço aqui do primeiro conceito, né? Padronizar não significa perder flexibilidade para atender as expectativas dos clientes, nem sujeitar os trabalhadores a rotinas monótonas e normas rígidas, né? Isso também é importante colocar, né? A gente lembra que a padronização, né, embora ela já ocorresse desde a época do Ford, né, desde a época do Taylor também, é importante dizer que a padronização, né, nos moldes atuais, ela é um conceito muito mais oriundo da gestão da qualidade, né, onde, em geral, né, as pessoas trabalham em células de produção e têm múltiplas tarefas, né, não tem uma única tarefa super especializada como lá nos tempos do Ford e do Fayol. Claro que existem indústrias que adotam esse modelo, né, mas a ideia, na maior parte dos negócios, é que se tenha a maior flexibilidade possível. Né? Então, algumas características imprescindíveis, né, necessárias aí para a gente elaborar a padronização de algum processo. Né? Primeiro, focalizar o usuário, né, de fato, né, pessoal? Por isso, inclusive, a necessidade da participação dos usuários, daqueles que vão executar a tarefa, até para identificar o que é realizado e como é realizado e qual a melhor forma de realizar. Né? Deve ter simplicidade e ser em linguagem apropriada, né? Daqui a pouco, ou utilizar inúmeros termos em inglês, daqui a pouco pode dificultar o entendimento de quem vai fazer a operação. Né? Claro que alguns termos em inglês, como tempo de setup, por exemplo, são de domínio quase público, né? Especialmente para quem trabalha na área fabril. Mas eu falo isso e talvez alguns de vocês, né, fiquem pensando, o que é o setup? Né? O setup eu vejo no computador quando eu ligo a máquina. E na realidade é quase isso, né? O setup é o tempo de preparação das máquinas, né? Então, por isso, quando se liga um computador, por exemplo, né, normalmente uma das primeiras
né? Agora já nem tanto, mas nos computadores mais de antigamente se rodava o setup, que se falava, né, que é o tempo esse de preparação das máquinas, né? Mas nos moldes da produção, vamos pensar, né, no tempo que eu levo para parar a produção num determinado produto e iniciar do outro, né? Vamos pensar, um exemplo que eu gosto de usar bastante, é a fábrica da Coca-Cola, que não produz só Coca-Cola, também produz o Guaraná Quat, né? Em um determinado momento, aquela mesma máquina que produz Coca-Cola, ela vai produzir Guaraná Quat. E aí eu tenho que parar a máquina, fazer a limpeza, né, dela, para que eu não tenha Guaraná Quat com gosto de Coca-Cola, né? Que eu tenho o Guaraná Quat puro, né? Então eu tenho que fazer toda a limpeza do maquinário para que isso aconteça, né? Isso só uma das tarefas de preparação do maquinário, né? Existem várias outras aí, né? Retratar a prática atual, né? E até inclusive identificar possíveis pontos de melhoria, né? Deve ser de fácil revisão, né? Deve atender às necessidades do trabalho também, né? Participação das pessoas que executam a tarefa obtendo consenso, né? Isso já foi falado. Também ser flexível, que é um item que também nós comentamos antes, né? Pessoal, eu gosto de usar um exemplo bem didático, né? Pegar o exemplo do nosso famoso X aqui no Rio Grande do Sul, né? Agora a gente pode, né, falar de hambúrguer aí com a gourmetização aí, culinária que nós temos aí nos últimos tempos, mas lembrando do X, né, eu me lembro, por exemplo, que a minha irmã sempre pedia X sem maionese. Resumidamente, tá, pessoal, o X dela era um X, era um pão com carne, um pão com coração, porque ela gostava bastante do X coração. Não tinha maionese, não tinha salada, tinha uma série de restrições, né? E assim, ó, alguns lugares tinham dificuldade de atender esse pedido dela, né? Por quê? Porque o processo deles era pouco flexível, né? Já estavam acostumados que a cada 100 pedidos, né? De repente não tinha, a restrição era uma única, né? Que quando surgia um com bastante, bugava o processo, né? E é importante, né, que o processo seja capaz, né, de entregar aí, né, produtos aí com certa flexibilidade, né, para atender o gosto do cliente. O que acontecia, né? Por mais que de repente eu, meu pai, minhas irmãs, nós gostássemos daquele X, né? Como toda vez vinha o X errado para minha irmã, no caso, com algum problema, a gente acabava desistindo daquele, né? E aí que se perdem os clientes, né, ao longo do tempo, né? Os benefícios aí de padronizar processos, né? A utilização adequada dos recursos, né? A uniformidade no trabalho, né? Todos desenvolvendo então da mesma forma, né? E isso é importante, né, pessoal? Porque se alguém, por exemplo, falta ao trabalho, né? Outras pessoas que possam executar a tarefa, né? Sem maiores problemas, né? Aí se sugere até o que a gente chama de job rotation, né? Que as pessoas rodem, né, no processo, para que não sintam tanto a falta de algum dos colegas, né? Que isso seja uniformizado, então, né? Isso, claro, que aí a gente vai ter registro do processo e tudo mais, como a gente vai falar depois do formulário de padronização. Registra o conhecimento tecnológico, né? Conhecimento da melhor forma de fazer uma determinada atividade, uma determinada tarefa. Por conta disso, facilita o treinamento dos colaboradores, melhora o nível técnico das equipes e também evita o desperdício de tempo, né? Então, aqui os passos para padronização, né? Então, esse aqui com a utilização de um consultor, tá? Mas aqui a gente pode falar de consultor interno e externo, tá? Que vai ser o responsável pelo treinamento, basicamente, né? Vai, em conjunto com a empresa, escolher um líder para aquela
padronização, né? Então, escolher o coordenador, e em conjunto, né, vão definir o processo a ser padronizado. Né? Esse líder vai selecionar a equipe, né, e junto com ela vai combinar as normas, né, dessa equipe. Após isso, vão, né, coordenador e equipe vão desenvolver um fluxograma, vão verificar os clientes e quais são os requisitos desses clientes, e aí tanto os clientes internos, né, dentro da organização, por exemplo, a gente fala de uma célula, da produção de um componente, de uma peça de uma célula para outra, como também, né, do cliente final, né, do meu maior objetivo, por assim dizer, da organização. Vão estabelecer os controles do processo, né? Então, por exemplo, normalmente eu trabalho com um gráfico de controle, né, onde eu vou ter limite superior de controle e inferior de controle, que nós vamos ver nessa ferramenta mais adiante, né, as cartas de controle. Vão estabelecer os fornecedores e os requisitos, né, como é que essa matéria-prima deve chegar, as ferramentas, equipamentos e materiais necessários, né, desenvolver os passos do trabalho, vão realizar um teste piloto, né, para ver se sai a contento, conforme o planejado, se faz a revisão do padrão, né, e por fim se oficializa, né, e assume-se a responsabilidade aí, tanto do líder como do coordenador da equipe, quanto da equipe da padronização. E o coordenador, né, tem que estar sempre monitorando aí a utilização do padrão, né, e inclusive as revisões dos padrões quando forem necessárias. Certo? Pessoal, eu vou só congelar aqui um segundo, porque o meu computador está indicando bateria baixa, 8 minutos restantes. Tá? Eu não pretendo demorar muito mais que isso para finalizar, mas eu vou plugar o meu Note aqui na tomada, certo? Então, peço um minutinho aí para fazê-lo. Só um momento. Pronto, voltei. Tá? Agora com a bateria recarregando. Tá? Bom, então para operacionalizar os padrões, né, pessoal, após esse estabelecimento, então, né, para assegurar então a qualidade, se deve colocar em prática, né, se deve operacionalizar esses padrões. Né, de que forma? Como um documento que deve ser único para determinada atividade, né, ele é importante então que ele seja controlado. Né, e aí normalmente se utiliza um carimbo contendo os dizeres cópia controlada, né, nos procedimentos. E aí se padroniza um tipo de processo que será o formulário de procedimento operacional padrão, né, o famoso POP. Né. Então, pessoal, aqui, por exemplo, né, nós temos um procedimento operacional padrão, né, do preparo de um cafezinho, tá? Algo bem simples, né? Mas para assegurar que ele tenha sempre o mesmo sabor, né, é muito importante que se siga, então, esses passos aqui.
né? Então, primeiramente, eu tenho o nome da tarefa, né? Quem é o responsável por realizar, o número do padrão, né? Em que data ele foi estabelecido, em que data ele foi revisado, né? E o número da revisão. Pessoal, é importante que quando se estabeleça um padrão, num determinado momento, esse padrão ele pode ser melhorado, ele pode ser modificado, né? Então, eventualmente, tem que estar sempre se revisando os padrões estabelecidos, né? Eu sempre cito um exemplo, né, de uma atividade que eu desenvolvi aqui com o passar do tempo, né, e com o aperfeiçoamento da tecnologia, ela não era mais necessária, né? Então, a gente só verifica muitas vezes isso quando é feita a revisão do padrão, né, do processo operacional padrão, do procedimento operacional padrão. Então, aqui o material necessário para fazer o café, né, a chaleira, café em pó, um medidor de café, garrafa térmica, o filtro, né, um porta-filtro, um conector, a xícara, né, e uma luva térmica, né, para evitar acidentes de trabalho. Os passos críticos, então, né, necessários para passar o nosso cafezinho, né, preparar o nosso cafezinho. Primeiro, verificar quantas pessoas tomarão café, né? Colocar água para ferver na chaleira, né? Uma xícara padrão por pessoa, então são 10 pessoas, né? 10 xícaras, né? Nesse formato padrão aqui, vamos botar aqui que fosse de 200 ml. Colocar o pó de café no filtro, né? Um medidor de café por pessoa, então são 10 pessoas, 10 medidores, né? Cheios, né? Lavar a garrafa térmica, assentar o filtro sobre a garrafa térmica através do conector, né, e quando a água começar a ferver, colocar um pouco sobre o pó de tal maneira a molhar todo ele. Né. Após 30 segundos, colocar o resto da água no filtro, né, e assim que todo o café estiver coado, retirar o filtro e fechar a garrafa térmica. Em relação ao manuseio do material, né, após cada coação, lavar todo o material, secar e guardar, e também o pó de café deve ser mantido sempre na lata fechada, né, para que ele não venha a estragar. Os resultados esperados, café sempre novo, né, no máximo até 1 hora após coado, e café na medida, né, nem tão fraco nem tão forte. Né, se a gente seguir o padrão de medida, a gente vai ter um café no ponto. Ações corretivas, né? Caso haja reclamações de que o café está fraco ou forte, né? Primeiramente verificar se foi utilizada a quantidade certa de água, a quantidade certa de pó, ou se houve mudança na qualidade do pó. Em dúvida, consulte a chefia. Né, pessoal? Então, aqui transpondo, por exemplo, para uma indústria, né? Se a gente tiver reclamações lá do cliente, a gente pode, por exemplo, verificar se a nossa matéria-prima, né, foi utilizada na quantidade certa, por exemplo, seja ela qual for, né, no sentido de que nós consigamos, então, atender, né, o cliente da melhor forma possível. E, por fim, né, um item aqui para aprovação, né, dos executores da tarefa, né, da supervisão, né, e da chefia, efetivamente. Né? Então, esses aqui, né, esse formulário aqui, um exemplo de procedimento operacional padrão. Né? Além desse formato, né, eu posso ter um procedimento operacional padrão representado a partir de um formulário como esse, né, onde eu tenho aqui imagens ilustrativas, né, em referente aos encaixes, em relação à parafusação, né, e inclusive até sobre a pressão, né, do ar de um aparafusador pneumático, né, justamente para que, né, tudo saia conforme. Né. Obviamente que aqui, né, nós estamos falando de um produto aqui que é uma televisão em tubo, né, mas se a gente pensar, por exemplo, num carro, né, essa questão da pressão do ar, a medida certa, ela é importantíssima. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, a minha madrinha estava andando na BR-116, recém tinha saído de uma grande rede aí que faz balanceamento, geometria, troca de pneus,
né? E ao andar de carro, daqui a pouco ela vê um pneu andando ao lado do carro dela. E era justamente o pneu dela que havia caído. Aliás, o pneu, né? A roda e o pneu que haviam caído, né, do carro dela. Né? Justamente porque provavelmente a pressão do ar aqui do aparafusador pneumático não estava adequada. Né? Então, são itens bem importantes, né, que devem ser desenvolvidos mediante, né, um limite mínimo e superior aí de controle, algo entre 3 kg por centímetro quadrado a 4 kg por centímetro quadrado, aqui no caso da televisão, né, mas obviamente que há medidas aí também para o aparafusamento dos pneus. É importante nunca esquecer de girar, né, o PDCA antes de sacramentar o procedimento operacional padrão, então estabelecer as metas para esse processo, estabelecer o plano de ação, conduzir a execução do plano, verificar o atingimento da meta, né, tomar ações corretivas, né, e uma vez que hajam correções, né, e elas forem feitas, né, padronizar e treinar os colaboradores, né? E aí sempre observar por meio do gerenciamento da rotina, né? Procedimentos e padrões, né, a partir do procedimento operacional padrão, né, e fluxogramas, folha de verificação, né, na coleta dos dados de produção, né, diagramas como Pareto, né, de causa e efeito, ou gráficos de controle e folha de estratificação, e o 5W2H. Né, essas todas ferramentas de controle da qualidade que nós veremos aí mais adiante na nossa disciplina. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Teclem aí no chat. Tranquilo. Beleza, Roberto me respondeu aí, muito obrigado, Roberto. Suzana também aqui no chat, beleza. Tá, qualquer coisa, agora eu estou escutando vocês, tá, pessoal? Podem falar à vontade. O TDE de hoje é para realizar um daqueles que tu tinha colocado ali recentemente do procedimento café? Sim, vou falar sobre isso então agora, Patrícia. Tá? Como de praxe, né, pessoal, toda aula nós temos um TDE. Né? E qual é o TDE da aula de hoje? É a elaboração de um procedimento operacional padrão, tá? De um formulário semelhante a esse do café. Tá? Obviamente que não pode ser do preparo do café, né? Porque vocês não vão fazer igual ao que eu exemplifiquei para vocês. Tá? Mas vocês podem utilizar tarefas bem simples, tá? Preparo de um churrasco, de um chimarrão, né? Obviamente, né? Para preparação de maquinário, né? Para quem trabalha na indústria, né? Ou de processos organizacionais qualquer, né? Vocês vão desenvolver um formulário mais ou menos no modelo daquele do café ou daquele da televisão, certo? Indicando ali, então, né, desde o material necessário, né, os passos críticos, né, ou seja, o passo a passo do processo, né, e tudo mais. Tá? Nesse caso aqui, tá, pessoal, pode ser de um processo qualquer, a escolha de vocês, certo? E tem uma questão aqui, tá, pessoal? Vocês podem fazer individualmente, em duplas ou trios, tá, pessoal? Fica a critério de vocês, né? Se vocês têm facilidade ou já costumam se reunir com os colegas para desenvolverem atividades de outras disciplinas, né, podem fazê-lo em dupla ou em trio, tá? Mas caso, né, tenham certa dificuldade, enfim, né, de se reunir de forma online com outros colegas, façam de forma individual, certo? Fica a critério de vocês essa atividade, ok? Dúvidas, perguntas? Sem dúvidas, sem perguntas. Meus caros,
só antes de me despedir de vocês, né, gostaria, então, de só fazer um apanhado aqui de atividades, então, que estão em aberto, né? Pelo menos, se não para todos, para a maioria, tá? Avaliação parcial 1, né, para aqueles que até amanhã eu devolver, né, a atividade para ser realizada até o sábado, né? Obviamente que eu já, só para vocês terem uma ideia, dos 47 que foram entregues, tá? Eu já corrigi 17, tá? Fora, acho que uns 3, 4 que eu mandei de volta para refazer, tá? Amanhã eu devo estar terminando de corrigir todo o restante, né? Eu só não posso publicar o gabarito nem as notas até o pessoal finalizar no sábado, tá? Mas aí provavelmente então no domingo já estejam liberados as notas e o gabarito e a gente discute a aula que vem, certo? Agora, para quase todos, né, exceto esses 6 aqui que já entregaram, tá? Tem um mapa mental, então, sobre o artigo referente aos 5 censos, né, para ser entregue até o dia 28, e também, né, o TDE da aula de hoje, que também deve ser entregue até o dia 28, certo? Então, são 2 atividades aqui, para quem ainda não fez essa semipresencial, né, são 2 atividades em aberto aí até a próxima segunda-feira, véspera da nossa próxima aula no dia 29, ok? Beleza. Kleber, professor, uma pergunta, tem que postar agora a TDE? Não, eu acho que eu acabei respondendo depois, né, que tu fez a pergunta, né, vocês têm até o dia 28 para fazer essa TDE, né, assim como a semipresencial 3. Beleza. O Kleber já deu o ok aqui dele. Bueno, meus caros, sendo assim, me despeço hoje de vocês, né, e os aguardo, então, na próxima semana, né, nesse mesmo link, né, do Google Meet, ok? Abraço e boa noite. Obrigado, Igor. Boa noite. Boa noite.